Em Cristo Jesus, queremos agradecer a Deus por mais uma noite estarmos reunidos aqui em família para aprender o ensinamento da Santa Palavra do Senhor. E meus irmãos presentes, que abram as suas Bíblias, a Bíblia de cada um de vocês, no segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Vamos ler a princípio dos versículos 24 ao 30. Amém, irmãos? Todos com a Bíblia aberta. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o exército, subiu e sitiou Samaria. O 25. Houve grande fome em Samaria, eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhes uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele disse, se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhes o rei: que tens? Respondeu-lhe ela: esta mulher me disse, dai teu filho para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhes eu ao outro dia, dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Senhor e Deus e Pai que está no céu, louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és o Deus, Pai, das nossas vidas. Te engrandecemos, Pai, porque é o Deus em que nós, Deus, podemos confiar. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas boas mãos estendidas sobre cada um de nós aqui presente, Pai. E te louvamos, Pai, pela tua palavra lida e posta, que o Senhor nos oriente, nos instrua nela, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sairmos daqui, Pai, não como nós entramos nesse momento de adoração e de culto, mas que teu Espírito Santo, Deus, opere poderosamente no meu coração. Ó, vem Espírito Santo, faz a obra, Senhor, que tu tens que fazer esta noite, instruindo, Senhor, na tua palavra, a tua igreja, no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, perguntaram a um farmacêutico quais os medicamentos mais vendidos neste período de quarentena. Enfaticamente ele respondeu que eram os remédios para a ansiedade. Esse momento em que o país está passando é um momento de muita ansiedade. A única informação da comunidade médico-científica atuais são as medidas profiláticas ou preventivas. Por exemplo, lave as mãos, use álcool com gel. E de concreto, irmãos, o nosso confinamento, a nossa quarentena, coisa concreta nas nossas vidas, esses dias atuais. A sociedade tramita nesses dias com dúvidas acerca do futuro, acerca do presente, e segue, irmãos, preocupada.
E nós precisamos, irmão, nesses momentos em que vivemos, nos agarrar com Deus. O texto em que nós lemos, irmãos, o exército da Síria cercou contra Israel e a falta de alimentos foi tão grande que recorreram a alimentos imundos, superfaturados, né, porque estavam comprando muito caros, e a comer seus próprios filhos. E assim nós podemos, irmãos, entender, à luz do texto que nós lemos, que mesmo em meio àquela dificuldade que o povo de Israel passava, e trazemos como tema esta noite, que Deus age antes, durante e após o confinamento. Deus age antes, durante e após a nossa quarentena. E nós passamos a ler o verso 24, ele fala: e sucedeu depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. Samaria, capital de Israel, estava o quê? Trancada, cercada, sitiada. E Deus age nessa situação, porque Deus vinha agindo muito antes do confinamento. Antes mesmo do exército ser sitiado, o exército de Israel, pelo exército de Ben-Hadad, da Síria, Deus já estava com suas boas mãos estendidas ajudando o povo. O contexto dos remete aos versos precedentes, que nós já podemos abrir nossas Bíblias, irmãos, voltar algumas páginas, no versículo 4, 42 e 44, que 23 pães satisfizeram 100 homens, de forma que nós vemos aí um milagre de mercado, um milagre de alimento, em momentos difíceis que Israel passava. Se nós passarmos, irmão, a ver a história de Naamã, no verso 10, Naamã é curado de lepra, um milagre medicinal muito antes do exército confinar o povo de Israel. Se nós passarmos a ver o versículo 6, 42 a 44, voltando também algumas páginas, Eliseu faz flutuar o ferro do machado. Interessante que esse ferro do machado era um instrumento que Eliseu tinha à época para construir o quê? Uma casa, porque eles estavam morando confinados com seu servo, estava em confinamento. Eles utilizaram aquele para quê? Para construir uma casa. E veja que o texto fala que aquele material de construção, ele cai dentro do mar, dentro da água do Rio Jordão, e Eliseu com a vara faz com que aquele material ele flutue. Vocês percebam que, na verdade, aquele material indo para as mãos de Eliseu e do seu servo, iria ser usado para a construção de uma habitação. E Deus faz milagre no momento de crise, quando, na verdade, precisava construir uma habitação. Deus constrói, faz edificação em meio à crise. Antes da nossa quarentena atual, de hoje, nós víamos os indicadores econômicos, está tudo favorável ao Brasil. Coisa maravilhosa. Antes da quarentena. Por que é que Deus vai deixar de agir após a quarentena ou durante a quarentena? Irmãos, precisamos acreditar em Deus. As mãos que abençoaram Eliseu no tempo de crise são mesmo as mãos divinas que podem abençoar a nossa nação, nosso país, nos dias atuais. Creiam numa reviravolta, irmão. Apesar de homens que muitas vezes são usados para o mal, né, nesse país, como instrumento do mal, apesar do time de quanto pior, melhor, abro aspas agora para esse time, as mãos de Deus abençoaram Eliseu, e as mãos de Deus, irmãos, são passíveis de nos abençoar também nesse momento de crise. Precisamos crer. Agora eles estão brincando com Deus. Gálatas fala, irmão, não se engane, ninguém zomba de Deus.
O que uma pessoa plantar, isto mesmo colherá. Vocês percebam que essas pessoas que estão, inclusive, vestidas de cargos públicos, irmãos, às vezes não querem o bem do país. Isso é lamentável. O texto comprova que antes de instaurar o estado de sítio em Israel, a conjuntura era de escassez, mas Deus permanecia a fazer milagres, irmãos, sinais de multiplicação de alimentos, de curas medicinais, como o caso de Naamã e saúde, e empreendimentos, como foi o caso, irmão, da construção do cômodo para Eliseu. Tudo que precisamos, irmão, é confiar em Deus, o Deus de justiça. E as expectativas de retração da economia nós devemos repreender em nome de Jesus. Misericórdia. E não reflete, irmão, a expectativa que Deus tem para o nosso país, a expectativa que Deus tem para nós no dia de hoje e para as nossas vidas. No segundo momento, irmão, iremos perceber que Deus age durante o confinamento. Então nós podemos, no caso, ver assim para a nossa reflexão. Por que é que Deus age neste momento? Porque nós estamos confinados neste momento. Será que nós não estamos buscando mais a face de Deus? Será que nós não estamos mais orando em nossos lares, com nossos filhos, com a nossa família, dando mais atenção à família, inclusive? Então o verso 25, por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande, que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de estercos de pomba custavam 5 barras de prata. Estou lendo na nova tradução de hoje, da linguagem de hoje, irmão. A insubmissão às autoridades do Senhor e a desobediência levaram ao confinamento do povo de Israel. Israel é cercado por Ben-Hadad, chefe do exército da Síria, situação no qual o Senhor exigiu a reflexão do povo de Israel acerca dos seus pecados, irmãos. Na prática, ocorreu uma aplicação da justiça divina. E muitos fazem, mas que Deus é esse? Deus de amor, mas Deus é de justiça também, irmãos. Em função da desobediência do povo de Israel. Mas onde é que eu posso, irmão, no caso, inserir esse pensamento? Se nós abrirmos nossas Bíblias, depois vocês confiram, o livro de Levítico 26a, a promessa era que o Senhor mandaria chuva a tempo certo. A terra produziria, irmão, colheitas, e as árvores dariam frutos. A não ser, irmão, também no verso 26 e 25, ordenarei que povos inimigos os ataquem, e assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. Então veja só, havia o quê? Uma promessa de bênção, de abundância, mas que esse povo deveria o quê? Obedecer a Deus. Salvo engano, se não obedecesse a Deus, em contrapartida, ordenarei que o povo inimigo os ataquem. E era o que estava acontecendo exatamente, irmão, ali com o povo de Israel que estava sendo atacado pelo exército da Síria. Deuteronômio capítulo 28 e 24, em vez de chuva, o Senhor Deus mandará o pó e a areia sobre a terra, até que vocês sejam destruídos. O povo está totalmente no caminho de destruição, sem alimentos, irmãos, por conta da desobediência. Levítico ainda fala, 26, 29, haverá tanta falta de comida que vocês devorarão seus próprios filhos. Vamos seguir mais adiante, vamos ver, na verdade, que duas mães, irmão, entram em contenda entre uma e outra por conta exatamente do filho, que uma tinha dado o filho para alimento e a outra, no outro dia, não deu o filho dela para alimento. Por consequência, irmão, o Senhor alertara, o Senhor. 1 Reis, capítulo 11, 38, se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que aprova, e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Parecia que Deus não estava mais com o povo, irmão. Parecia mais, irmão, que o povo estava a aboléu, como diz a expressão popular. O povo estava, irmão, sem norte algum, por fruto da desobediência. Pessoas enfomeadas eram capazes de ingerir quaisquer coisa para aliviar as dores do estômago, cabeça de jumento e esterco de pombo. Como consequência da desobediência, a elevação dos preços dos alimentos são evidências, irmão, permissivas de Deus, irmãos.
como hoje acontece no nosso meio, irmão, confinamento. Os preços estão subindo, as coisas estão acontecendo. E Deus quer que nós, irmão, reflitamos nesse momento, irmão, em que nós estamos reunidos nos nossos lares. Dúvida não há que tempos é para reflexão, tempos jamais vistos, irmãos. O profeta Isaías fala no capítulo 5, 23, o tempo que vivemos hoje, irmão, que a Bíblia, irmão, é atemporal, que aceitam, aqueles que aceitam o dinheiro para torcer a justiça, deixando livres os culpados e condenando os inocentes. É o que está acontecendo hoje, irmãos, nos nossos tribunais, lamentavelmente, irmão, dos que desrespeitam a Deus e as autoridades constituídas. Romanos 13, 1 e 2, irmãos, fala: obedeçam as autoridades, todos vocês, por nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem revolta contra a autoridade está se revoltando contra o Deus que ordenou, e os que agem deste modo serão condenados. Irmãos, então nós estamos numa situação, irmão, como se fosse, irmão, uma condenação. Estamos sendo presos, irmão, nos nossos lares, irmão, por conta dessa situação de epidemia que estamos passando. O que for empossados, irmão, isso para a gente, igreja, bom que nós reflitamos nesse momento, estão ordenados por Deus. Prefeitos, vereadores, todos eles estão ordenados por Deus, irmão, queiramos ou não. Se nós não temos simpatia por um A ou por B, nós temos que respeitá-lo, porque eles foram eleitos e são pessoas ordenadas, autoridades ordenadas por Deus, irmão. Primeira carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo, ele fala, irmão: orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possam viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Irmão, nós estamos passando um momento em que nós, irmão, precisamos de paz. Precisamos, irmão, que esse país continue, irmão, do jeito que está, em paz. A intervenção não trará paz para a gente. Muitos estão levantando a bandeira de intervenção militar. Não trará paz para nós, irmão, intervenção. É necessário a respeito às garantias fundamentais a partir das autoridades constituídas. Muitos estão nos tribunais, irmão, apesar de serem autoridades, estão descumprindo e respeitando as leis. Estão com chavos, irmão, fazendo coisas absurdas, abomináveis ao Senhor, irmão, torcendo a justiça. Esses dias são dias também, irmãos, que o próprio Jesus, o Deus da aliança, irmão, está sendo escarnecido publicamente, como nós vemos aí, irmão, muitas cenas horrendas, irmãos, na televisão, com imoralidades, rebeliões, murmurações. Não sabemos, irmãos, que quando aquele povo estava caminhando no deserto, que Deus, irmãos, Moisés conduziu aquele povo, quando a carne estava entre os dentes daquele povo, irmão, antes que fosse mastigada, acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor, o povo, com praga e muito grande praga. Porque aquele povo estava murmurando, aquele povo estava, irmão, afrontando a autoridade de Moisés, concedida por Deus. E Deus permitiu que aquelas pragas alcançassem aquele povo no deserto, irmãos. Eu creio, irmão, que estamos num momento, irmão, de reflexão com relação a esse momento, a situação que estamos passando, irmão. Dias serão difíceis, como estão sendo difíceis, mas temos a certeza de que Deus tem o controle da situação, pois não há nada demasiadamente possível para o Senhor. Logo, irmão, sairemos dessa crise. Precisamos crer que nós iremos sair dessa crise, irmão, cedo ou mais tarde, irmãos. Seremos vitoriosos saindo dessa quarentena, refletindo, meu irmão, que não mais seremos os mesmos, certamente não mais seremos os mesmos após esta quarentena, irmão. E no último momento, que nós vamos ver agora, somente Deus é capaz de dar solução a essa situação que o país está passando. Não somente o país, mas que o mundo está passando, irmão. Porque você veja, irmão, que no verso 27, irmão, ele respondeu: Senhor Deus, não ajudar você, como é que eu posso ajudar? No momento em que aquelas duas mães, irmãos, já numa situação muito delicada, irmãos, uma tinha entregado o filho para ser comido, e a outra, no caso, no dia seguinte, descumpriu o pacto feito uma com a outra, e não entregou o seu filho para ser comido. E no verso 28, mas diga qual é o seu problema. Vocês percebam que o homem não estava dando
cabo à situação. E somente Deus, irmãos, também vai dar cabo a essa situação. O que o homem fez, mas diga qual é o seu problema. Respondeu: outro dia esta mulher me disse: vamos comer o meu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte, eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela escondeu, irmão, filho. O rei de Israel, irmão, que é exatamente o rei Jorão, não assumiu qualquer responsabilidade pelo cerco e pela fome, pela situação, não resolucionou. E se Deus não solucionar, o que é que eu vou fazer com vocês? Eu não posso fazer nada, a situação é calamitosa, nada posso fazer a favor de vocês. E no verso 30, ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgostos, e as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido com roupa de pano grosseiro. Esse era os problemas de Israel, irmão, que não tiveram solução, irmão, por homens humanos. E ao mesmo tempo, irmão, os problemas que nós estamos passando, irmão, não haverá solução senão as mãos de Deus estendidas sobre a nossa nação, as mãos de Deus estendidas sobre o país, sobre o mundo. Como socorreremos? Quem nos acudirá? Armazém e comércios vazios, fome e agora canibalismo. Era a situação de Israel. E parece que a nossa situação, irmão, com relação a um país que é altamente servido das rodovias, os caminhões estão parados aí sem trazer alimento. Não sei, Deus, vamos orar ao Senhor para que as situações não nos apresentem, irmão, de igual forma. Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Verso 7:1. Vamos abrir juntos? Aí vem a mão de Deus trabalhando. Escute o que o Senhor diz. Amanhã a esta hora você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevado por uma barra de prata. Veja que já há um prenúncio, irmão, de solução, porque Deus estava usando o servo Eliseu para nortear a situação, para melhorar a situação de Israel. E é o mesmo Deus, irmão, que vai nortear a situação do nosso país. É Deus que vai tirar o país, irmão, dessa situação difícil que ele passa. E mais adiante, o ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mestre, mesmo que o Senhor Deus abriste janelas do céu e fizeste cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os teus olhos, próprios olhos, vocês vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E se nós olhássemos, irmãos, se nós passarmos a olhar, irmão, a sequência, irmão, desses atos, nós vamos ver que no verso 19, o oficial do rei havia respondido: mesmo que o Senhor Deus abrisse a janela dos céus e fizesse cair o trigo do cevado, isso não poderia acontecer. Eliseu havia respondido: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Exatamente se cumpriu, irmão, as palavras. Ele repete o verso 19, a palavra inicialmente ditas, e foi exatamente o verso 20, exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo do portão da cidade e não se alimentou. Então é necessário, irmão, que nós confiemos em Deus, que nós não venhamos, irmãos, esmorecer da nossa fé, irmão. Precisamos crer em Deus e vem solução para o nosso país, irmão. A revelação de Deus para nossas vidas, ditas, irmão, na pessoa do Eliseu, irmão, faz com que, irmão, nós iremos, irmãos, agarrados nessa palavra de Deus, irmão, acreditarmos, irmão, que verdadeiramente Deus vai dar vitória a nós. Bens de consumos impedidos de circular, lojas fechadas, falta de entendimento entre as autoridades por questões políticas, violações de garantias constitucionais, são situações que decorrem desta epidemia e que Deus terá solução para ela. Confiamos em Deus, irmão. Nós podemos concluir, irmãos, agora, que Deus age antes, durante e após a quarentena. Deus age antes do confinamento, jamais deixou de realizar milagres e o fez como o seu povo, como fez na vida de Eliseu.
e o povo de Israel. Deus age durante o confinamento para que nós venhamos a refletir das nossas vidas social, religiosa, política, irmão. Podemos melhorar, irmãos, após esse confinamento. E Deus age, irmãos, durante o confinamento, no final do confinamento, porque somente Deus, irmão, é capaz de agir e mudar a situação difícil atual que enfrentamos. Confiamos em Deus. Então, irmão, precisamos, irmãos, aplicando melhor, ver que um dos maiores desafios, irmãos, e o propósito de Deus estarmos confinados no dia de hoje, é a unidade da igreja, é a comunhão com Ele. Precisamos ter mais comunhão com Deus. A igreja precisa orar mais, confiar em Deus e pelas suas autoridades constituídas. Orar pelas comunidades médicas e sanitárias, meu Deus. Precisam de oração. Aqueles que estão, irmãos, expostos, trabalhando nos hospitais, passíveis, irmão, de pegar o vírus. Nós precisamos orar. Que caiam sob a nossa autoridade um intento pessoal. Aquela coisa de puxar só para si. Aquela coisa, irmão, de querer se engrandecer e de humilhar um outro, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. O Brasil vai sair da crise, irmãos, pois grandes sinais, irmãos, o Senhor já realizou. Antes, sabemos que Deus fez maravilhas, irmão, na vida, irmão, de Eliseu. Antes mesmo do confinamento, nós percebamos que Deus já havia feito sinais, como nós já fizemos, sinais maravilhosos. E não, nós temos um país rico. A formação geológica do nosso país, o perfil do país é privilegiado, o extrativismo de ferro, estanho, alumínio, manganês, ouro, nióbio, titânio, urânio, sal, calcânio, barita, areia, cáulio, níquel, chumbo, bronze, zinco, etc. São os principais produtos que temos debaixo da terra. Somos um país rico, irmão. O país está liberando agora não sei quantos milhões, bilhões, irmão, para assistir os necessitados. Não sei quantos bilhões para liberar para políticos. Somos um país rico, irmão. E nós precisamos orar pelo nosso país. Precisamos crer, irmão, nas mãos de Deus operosas, irmão. E vai operar, e vai tirar o nosso país da crise, irmão. E vai nos dar dias, irmão, de viveres abundantes, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém.